aplaudir Jesus, pessoal, bem forte. Glória a Deus, amigos da nossa TV. Pastor Neilson chega aqui direto de São Carlos, hoje uma sexta-feira. Eu não sei qual é o dia que você vai acompanhar esse programa, é uma reunião, né? Estamos aqui diretamente do altar, o povo está na igreja, e eu queria que, assim como as pessoas estão na igreja, agora elas pararam para ouvir a palavra, eu gostaria que você fizesse o mesmo. Deus tem uma bênção para você, tanto para quem está aqui na igreja, para quem está em cá. Quem crê que Deus tem uma bênção? Só que ninguém é abençoado de qualquer maneira. Para você ser abençoado, primeiro você precisa ouvir a Deus. Quem ouve a Deus tem fé. E aonde tem fé tem milagres. Amém, pessoal? Hoje eu estou estudando Deuteronômio capítulo 4. Vamos lá? Hoje nós estamos falando sobre buscar a Deus. Muita gente diz assim, eu não sei por que Deus não me abençoa. Hoje nós vamos aprender que quem busca, recebe. Mas o que é buscar a Deus? Buscar a Deus, pessoal, é muito mais do que vir à igreja. Tem gente que ele acha que só de vir sentar aqui ele vai ser abençoado. Se fosse só isso, seria fácil. Quem concorda com o pastor? Nós temos que nos envolver. Deuteronômio 4, 29, Deus dá uma direção para nós. Então, muita gente não é abençoada, não é porque Deus não quer abençoar a pessoa, é porque da maneira que a pessoa está buscando, ela não vai receber. Olha o que ele diz ali, Deuteronômio 4, 29. Ele diz assim, então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás. O que é achar Deus? É ver Deus agir, é ver Deus se manifestar, é ver Deus operar. Quem quer ver Deus operar aqui? Quem quer encontrar o poder de Deus? Mas não é de qualquer maneira, irmão. Tem gente que fala, eu estou sempre na igreja. Desculpa o que eu vou falar. Não é a quantidade de vezes que você vem na igreja. E não pegue isso como, o pastor falou que eu não preciso ir tantas vezes. Eu falei isso? Não. Quando você vê a igreja, você tem que vir de todo o coração. Não é chegar aqui, ficar disperso. Não é vir para a igreja, o pastor está pregando, você está pensando no que vai jantar depois do culto. O pastor está pregando, você está de cabeça baixa, olhando para uma coisa que não tem nada a ver. Você não vai encontrar Deus. Porque aí ele diz agora, olha o que ele fala, rapidinho, por favor. Aí eu vou aqui, senão me atraso. Quando o buscares de todo o teu e de toda a tua o quê? Irmão, o que é buscar Deus de coração? É quando você vem na igreja, primeira coisa, esqueça lá fora. Não adianta você estar aqui, mas sua cabeça está lá fora. Você não vai ouvir a Deus, você não vai entender o que Deus fala. O que é buscar de todo o coração? Isso representa a sua postura dentro da igreja. Quando você chega aqui, fecha os olhos. Se o pastor mandar levantar a mão, levante. Mas aí um exemplo, a pessoa vem para uma reunião, ela não fecha os olhos, ela não abre a boca para orar, ela está buscando de coração? Não, está buscando Deus de qualquer jeito. Não bate palma. Aí o exemplo, o pastor fala, vamos ficar de pé para adorar a Deus. Ela fica sentada. Irmão, ela não está buscando a Deus de coração. O que vai acontecer? Nada. O buscar a Deus de coração é você se envolver. Quando você chegar na igreja, irmão, é fechar os olhos, é abrir os lábios, é entender, eu estou agora diante de Deus, eu estou tendo uma oportunidade de encontrar Deus e eu vou encontrar nessa reunião. Diga glória a Deus. Mas aí não, a pessoa ela busca de qualquer maneira, porque na mente dela, ela pensa, eu vi a igreja. Irmão, não é só vir. Eu vou contar para você uma experiência que eu nunca contei aqui. Alguns meses atrás, o reverendo João Batista ele veio aqui. Aí ele fez um culto abençoado aqui, depois a gente foi lá para outra cidade. Nessa outra cidade, eu fui com ele no carro. E eu lembro, ele chegou um pouco cedo, antes de começar a reunião, e ele falou para mim, ele chama os pastores de mensageiro, ministro, porque o pastor é o mensageiro de Deus, sim ou não? Aí ele falou, mensageiro, vamos ficar aqui no carro para você observar como as pessoas chegam na igreja. Irmão, eu fiquei escandalizado. Porque muitas vezes o pastor está lá no escritório, embora tenha câmera, mas o pastor antes do culto ele está orando, ele está lendo a Bíblia. Aí ele falou, espia só como o pessoal diz.
Aí o carro dele era um carro meio filmado, então as pessoas não conseguiam ver a gente. Irmão, tinha gente que você... Olha o ânimo da pessoa vindo para a igreja. Aí ele falou, você acha que vai receber alguma coisa? Olha a disposição que a pessoa está vindo para buscar quem? Só que nem todos chegaram assim. A gente viu gente chegando assim, ó, rápido, com alegria. Irmão, se eu não busco a Deus de todo o coração, com alegria, Deus não vai me abençoar. Aí ele falou para mim, um show, um evento qualquer, primeira coisa, a pessoa chega mais cedo. Na igreja tem gente que já se acostumou a chegar atrasado, irmão. Ah, não, até lá a pessoa vai cantar, depois eu chego. Isso já mostra que você não busca a Deus de todo o coração. Porque você não faz questão de chegar no horário. Você não faz questão de chegar cedo, não. Eu quero chegar cedo, eu quero participar da reunião do começo ao quê? Eu quero aprender, eu quero me envolver. Aí um exemplo, numa festa, a pessoa chega cedo. Num compromisso particular, a pessoa, não posso atrasar. Mas aí quando se fala em relação a Deus, chega o horário que quer, vem da maneira que quer. Eu vou contar um caso para você. Caso é forma de expressão, mas foi verdade. Eu passei numa igreja uma vez em São Paulo, o camarada ia para a igreja de pijama, pessoal. Ah, pastor, mas Deus olha a roupa? Não, mas peraí, você vai numa festa de pijama? Você vai para uma festa, você vai com traje, você coloca uma roupa bonita. Ah, mas quer dizer que tem roupa para vir para a igreja? Lógico, você não vai buscar Deus de qualquer... Porque até nisso, a roupa que a gente coloca, a maneira que a gente se arruma em casa para ir para o culto, mostra a nossa disposição para buscar quem? Aí tá lá, eu tô sentado no sofá vendo novela, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. Chegar aqui, meu irmão, você não vai receber. Você não está concentrado, você não se preparou, quem está entendendo? Nós temos que buscar de todo o coração. Em casa, você já se prepara espiritualmente. Você já ora, Deus, eu estou indo para a tua casa. E, meu Deus, chegar lá, eu quero ouvir a tua palavra. O Senhor vai usar o pastor vai dar a palavra que eu preciso. Você já sai de casa nessa sede. Irmão, chegar aqui, você vai encontrar Deus. Porque você buscou de todo. Mas aí não, você já sai de casa, mais ou menos assim, saiu, mas não com tanta vontade. Eu vou porque fulano pediu para mim ir, porque se eu não for, depois vão ligar para mim. Isso não é buscar Deus de coração. O Osni mandou um vídeo para mim, eu vou mandar para vocês depois, uma irmã, se eu não me engano, é lá no Amazônia, lá tem muitos ribeirinhos, é o pessoal que eles moram, né, na beira do rio, ilhados. E essa mulher, pessoal, ela participava do círculo de oração da igreja. Você precisa ver que cena linda. Irmão, para ela e para a igreja, aí naquele dia acho que o rio encheu, alagou. Ela foi. Ela subindo em cima lá de um barquinho, não chega nem a ser um barco. E você vê o André, o esforço para buscar quem? Aí, no vídeo, a pessoa fala, hoje as pessoas têm carro, têm moto. Hoje eu não vou na igreja. Hoje eu não vou por causa disso. Irmão, tem gente que está lá no meio do mato, na floresta, está buscando a Deus de todo o coração. Anda quilômetros, anda no meio da mata para buscar Deus. Hoje a pessoa tem igreja perto de casa. Hoje eu não vou não. Irmão, busque de todo o coração. Aí Jesus me deu um entendimento que vai te ajudar. Lembra do homem da mão mirrada? Quem lembra? Ele estava na igreja. Só que quando ele foi para a igreja, se ele continuasse do jeito que ele chegou, ele ia continuar o quê, pessoal? Irmão, ele se envolveu. Nós vamos aprender muitas lições aqui. Vamos lá? Lucas, capítulo 6. Então, enquanto eu busco a Deus de qualquer maneira, eu não vou encontrar Deus. É a pessoa que na hora do culto brinca com criança, pega o celular. Você não está buscando de coração, meu irmão. Tem gente que perde oportunidade, a pessoa brinca. E outra coisa, é a falta do temor, né? Imagina, o homem de Deus está pregando e você está lá brincando, você está lá disperso. Você não vai encontrar Deus. Porque só encontra Deus quem busca de todo o quê? É a pessoa que se envolve.
É como eu falei, ela chega na igreja, o que tem lá fora, para ela não importa mais. Ela quer saber do momento que ela vai ter diante de Deus. Então, chega aqui, ela abre o coração, ela fecha os olhos, ela ora, ela busca. Essa pessoa vai encontrar Deus, irmão. Mas se ela busca de qualquer jeito, de qualquer maneira, ela vai receber? Não vai. Eu, como pastor, quantas vezes eu estou aqui pregando, eu olho, eu falo, meu Deus, do jeito que entrou vai sair. Por quê? Você vê, a pessoa não busca Deus de coração, não fecha os olhos, não levanta as mãos. Eu falei hoje aqui na igreja, fica até como um recado, aviso. De vez em quando eu vejo, eu estou pregando, a pessoa chegou, o culto já começou. Meu irmão, se o culto já começou, o que a pessoa tem que fazer, pessoal? Entrar logo. Ela já chegou atrasada. Mas aí não, falei de manhã, Seitamar estava aqui de manhã, cadê ele? Aí eu falei, tem gente que já chega atrasado. Chega lá, vai lá no caderno de oração e escrever o nome. É hora para isso? O pastor já está pregando, irmão. O Espírito Santo já está dando a direção. Aí fica lá, tem que pôr o nome. Isso você pode fazer depois. Depois que põe o nome, vou beber uma água. Já chegou o quê? O culto já está andando, irmão. Isso é temor a Deus. Isso é respeito com quem? Com Deus. Aí eu falei, aí chega na porta, quer conversar com o obreiro. E pior que muitas vezes, você viu, o Corinthians tá lascado, tá feia a coisa. Aí, a reunião já tá andando e a pessoa tá lá. Quando ela entrar, irmão, ela vai ficar boiando, como diz o outro. Vai ou não vai? Já vai pegar a mensagem no meio, o assunto já iniciado, ela vai entender alguma coisa? Vai perder. Aí não ouviu a palavra, não vai ter fé. Sem palavra não tem fé, sem fé não tem solução. Quem está entendendo? Aí, essa mesma pessoa depois, quer saber? Eu acho que eu não vou mais na igreja. Eu vou na igreja, mas Deus não me abençoa. Mas me perdoe, dessa forma que você está buscando, Deus vai te abençoar? Não, responda para você. Essa maneira que você está buscando, você acha que Deus vai te abençoar? Em casa não ora, em casa levanta de madrugada, lembra de tudo, come a pizza do outro dia, vai na internet, mas nem sequer Deus só me acordou, então vou buscar o Senhor. Acorda de manhã, não faz nenhuma oração. Irmão, quando a gente buscar Deus com todo o coração, nós vamos encontrar Deus. Nós vamos ver o Deus que fez maravilhas no passado fazer hoje. Diga glória a Deus. Eu já vi cada coisa brincando com criança no meio de uma reunião. Você não está buscando a Deus de coração, meu irmão. Você está tendo oportunidade, mas você está perdendo a oportunidade. Eu falo, eu tenho filhos. Esses dias até minha esposa falou, você vê uma coisa que ela sabe o temor que eu tenho quando a palavra é pregada. A Alice tem 5 meses, ela já está começando a querer falar. Domingo de manhã ela fica ali atrás, ela tem 5 meses, ela é uma bebê. Então ela vê as pessoas, ela vê movimento, ela quer o quê? Minha esposa falou, amor, eu subi. Porque eu vi que ela começando a falar, é natural, você vê um bebezinho dando risada, a pessoa vai querer o quê? Brincar, vai olhar, vai perder o foco. Você vê o temor da minha esposa, é como se ela falasse, eu não quero ser o responsável de atrapalhar alguém para ouvir a voz de quem? Isso é temor, irmão. Ela falou, eu não quero, imagina ser responsável, imagina um dia diante de Deus, aí Deus vai falar, você poderia ter mais sabedoria. É que nem eu falo, a criança, a pessoa vem com criança na igreja, ela senta mais no fundo, criança de vez em quando tem o momento dela, chora, aí um exemplo, a pessoa está lá no fundo, vai um pouquinho lá fora, volta, calma, né, para não atrapalhar outra pessoa, e nem o próprio pai, nem a própria mãe. Esse homem foi, só que se ele continuasse do jeito que ele estava, ele ia continuar do mesmo jeito. Leia comigo aqui, Lucas 6,6. E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga, que era a igreja, e estava o quê? Quando você vem para a igreja, você vem para aprender, meu irmão. Se você não tiver um foco no altar, você não vai aprender. O povo sofre porque falta o quê? Na igreja você vai aprender a usar a fé, você vai aprender a orar. Na igreja você vai aprender a expulsar o demônio. Jesus estava ali ensinando. Hoje o pastor, para ele subir aqui, o pastor se consagrou, a gente pediu a Deus a palavra. Então imagina, aí você vem para a igreja, você não presta atenção, você não foca, você não vai aprender.
Irmão, quem aprende vence, quem aprende muda de vida. Quando você começa a prestar atenção nos ensinamentos, a sua vida muda. Diga glória a Deus. Então Jesus estava ensinando. Aí diz lá: e havia ali um homem que tinha a mão direita. Tudo bem, ele estava ali. Ele estava no lugar certo, ele estava na hora certa, só que o só estar ali era suficiente. Tem gente que, eu fui na igreja. Pergunta para que o pastor pregou. Eu não lembro. Então você não foi. Isso mostra que você não foi de todo, porque quando você vai de todo o coração, você guarda a mensagem, irmão. Você guarda. A palavra entra. Quando você busca de coração, você volta para casa. Deus, obrigado por essa palavra. Aquilo que o pastor falou, aquilo que o pastor ensinou, isso eu vou o quê? Eu vou fazer. Você vai ver que não é só vir à igreja, não é só estar assentado na igreja. Ele estava lá. Olha o que diz agora, versículo 8. Pula para o 8 aí, rapidinho. O que diz o verso 8? Aqui fala de Jesus, tá? Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão o quê? Calma aí. Jesus não só viu ele lá, Jesus viu também o quê? Irmão, Deus sabe quando eu estou na igreja o que eu estou pensando. Eu estou aqui, mas eu estou pensando em coisas que não tem nada a ver. Eu estou perdendo. Você tem um problema, mas na hora da palavra, você não tem que pensar no problema, você tem que pensar na solução. Você tem que pensar, eu estou no lugar certo, eu vim buscar a ajuda de Deus, e com a ajuda de Deus eu vou vencer. Você vê, Jesus viu o pensamento. O que você acha que Jesus deve ter visto? Ele até estava ali com problema, mas talvez com um monte de pensamento que não tinha nada. Tipo assim, estava ali pensando em outras coisas. Estava ali, mas pensando em coisa que não estava relacionado à reunião. Olha o que Jesus falou para ele agora. Segue. Levanta e fique em pé no meio. Espera aí. Se mandou ele ficar em pé no meio porque ele estava onde? Ele estava disperso, ele estava distante. Irmão, tem gente que vem para a igreja, mas não quer buscar, não quer se envolver. Eu volto a dizer, a igreja é grande, você pode sentar do lado, na lateral, no fundo. Eu vejo, tem pessoas que ele até vem, mas não quer se envolver, ele fica disperso, ele quer ficar lá no fundo, observando o movimento, observando tudo que está acontecendo. O que essa pessoa vai receber de Deus? Nada. Jesus, em outras palavras, Jesus vendo ele, é como se Jesus falasse, do jeito que você está, meu filho, você não vai receber nada. Então, levanta e fica em pé. E levantando-se ele o quê? O que é o ficar em pé? Participar. Se eu não buscar ele de todo o coração, não vou achar. Você entendeu? Fique em pé. Em outras palavras, se envolva, participa, se concentra. Não é só ter vindo que vai fazer você ser curado. Você tem que se levantar. Tem gente que vem para a igreja, nem ficar de pé fica, meu irmão. Na hora da oração, fica sentado. Eu estou cansado. Deus renova nossas forças. É nessa hora que você tem que se levantar. Não, eu vim buscar Deus, Deus vai honrar o meu esforço. Eu posso estar cansado o que for, mas eu vou me esforçar para orar, para buscar Deus, porque quem busca a Deus tem recompensa. Quem crê nisso aqui? Aí Jesus falou, fique em pé, levanta e fique em pé no meio. Ou seja, sai de onde você está, participa da reunião, se envolva. Irmão, muita gente está buscando, mas não está encontrando. Porque ela só vem para a igreja. Não basta só vir. Tem que participar, tem que se envolver, tem que abrir o coração. Quando o pastor fala para fechar os olhos, é para você deixar de lado toda a distração. Se você ficar com o olho aberto, você vai ver o obreiro conversando, mas o obreiro está cuidando da reunião, o obreiro está ajudando o pastor no desenvolvimento. Aí você olha para o obreiro, aí quem está no altar está ministrando, está levando você a Deus, mas você já perdeu o foco. Não vou fugir desse assunto, Deus me deu hoje um entendimento forte. Irmão, nós temos que vir para a igreja, focar, se concentrar, prestar atenção. Você lembra do paralítico em Atos 3, que era colocado junto ao templo, à porta? Quem lembra? Ele era colocado à porta, ele ficava ali fazendo o quê? Quem lembra?
pedindo esmola. Todo mundo dava uma esmolinha, dinheiro para você comer. Um dia entrou Pedro e João. Vamos lá, Atos 3, já vou voltar aí. A gente tem que focar, prestar atenção. Quando a gente se concentra no que o homem de Deus fala, a nossa vida muda. Diga glória a Deus. Esse homem aqui, pessoal, ele teve que prestar atenção no homem de Deus. Quando você vem para a igreja, foca no altar. O que acontece ao lado não interessa. É do altar que vai sair o que vai mudar a sua vida. Se você concentrar na palavra do homem de Deus, você se levanta. Esse homem não andava, ele tinha uma deficiência. Sabe como ele conseguiu se levantar? Foco. Prestou atenção, Osmar. Sua vida muda, não é só de vir à igreja. É você focar no altar. Quando você foca no que sai daqui, você se levanta. Mas se na hora da reunião, isso é um demônio. Na hora da reunião você não olha para o altar, você olha para o chão, você olha para o ventilador, você olha para a sua criança. Sabia que isso é um demônio? Você não consegue fixar o olho aqui, sabe por quê? Porque é daqui que sai o que vai mudar a sua vida. Irmão, posso falar de experiências. Toda pessoa que eu vi vir para a igreja não conseguia me encarar, tinha alguma coisa errada. Quando eu colocava a mão, orava, manifestava. Porque nós temos a luz, irmão. O homem de Deus, ele fala as palavras de Deus. Então, o diabo chega na hora da reunião, você não consegue focar no altar. Uma criancinha tira a sua atenção. Uma coisa bobinha tira o seu foco do altar. Aí você não prestou atenção, você não ouviu, você não entendeu. Sua vida continua como? Do mesmo jeito. Olha o que o Pedro falou para ele. Isso é muito forte, pessoal. Atos 3, versículo 4. Coloca aí, por favor. Atos 3, 4. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, o que ele falou? Rapaz, presta atenção aqui, calma. Olha para nós. Não adianta você ficar de cabeça baixa. Quando você vem para a igreja, olhe para o altar. Olhe para o que sai do altar. O que sair do altar vai fazer você se levantar. O homem estava lá. Eu entendo. Se Jesus mandou ele vir para o meio e se levantar, é porque ele estava como? Talvez, mas ele estava lá na última cadeira. Ó a posição de quem quer vencer. Jesus teve misericórdia. Falou, rapaz, vem para o meio, levanta. Em outras palavras, se Jesus mandou ele levantar, é porque ele estava o quê? No meio de uma oração, de uma reunião, ele lá, todo desligadão. Jesus teve muita misericórdia, deve ter pensado, se eu não chamar ele para o meio, se eu não despertar ele a buscar de coração, ele vai voltar deficiente. Ele vai voltar do mesmo? Irmão, quantas pessoas vêm para a igreja não muda de vida? Por quê? Porque não busca de coração, não se envolve, não abre o coração, chega aqui, o corpo está aqui, mas a cabeça está lá, está pensando no final de semana, está pensando, segunda-feira tem que acordar cedo para trabalhar, você já está sofrendo antes do tempo. Aí ele falou, olha para nós, 5, e olhou para eles receber alguma coisa. Olha para mim, a única coisa que eu tenho para lhe dar é uma palavra. O pastor não é animador de público, pastor não é contador de piada, pastor não é apresentador de stand-up, pastor prega a palavra de Deus. A única coisa que você deve esperar do homem de Deus é a palavra. E a palavra que o homem de Deus lhe dá é o que vai mudar a sua vida. Ele esperou receber o dinheiro. Aí, olha o que diz o 6. E disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou. Olha para mim, não era que Pedro era miserável, mão fechada. O Pedro sabia, amigo, não é o dinheiro que vai mudar a sua vida. Você precisa de Deus, você precisa de Jesus, você precisa conhecer a Ele. Aí o que o Pedro falou para ele? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, faz o quê, pessoal? Deu uma palavra. Mas lembra? Pedro falou o quê? O que Pedro falou, gente? Olha para mim. Quando ele olhou, focou, prestou atenção, Pedro deu a palavra. Quando Pedro deu a palavra, em nome de Jesus, levanta e anda. 7. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. 8.
E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo. E diz o quê? Andando e saltando e fazendo o que, igreja? Agora, lembra, volta lá no versículo 4. E Pedro, com João fitando os olhos, disse o quê? Foca no altar, irmão. Enquanto você vier para a igreja, ficar olhando para o chão, sua vida continua a mesma. Será que o chão é mais importante do que o homem de Deus está falando? É muito sério isso, pessoal. Irmão, eu fico triste quando eu vejo a palavra pregada, a pessoa olha para todo lado, mas ela não olha no altar. Porque é do altar que sai o que muda a sua vida. Sabe por que ela não olha? Dispersa. Mente. A mente está em outro lugar. O que sai do altar para ela não é interessante. Por isso que ela olha para o chão, ela olha se o sapato está lustrado. Eu vou contar uma situação que aconteceu em uma cidade que eu fui pastor. Olha para mim. É aqui perto. Naquela época eu não tinha auxiliar, eu não tinha obreiro para me ajudar no primeiro culto. Eu nunca tive preguiça. Para mim, abrir igreja, ficar o dia todo na igreja sempre foi uma honra. E lá eu abria a igreja e eu fechava a igreja. E eu lembro, abria a igreja, arrumava as cadeiras, arrumava o material de campanha. Quem começava a reunião ia para o teclado, pastor Neilson. Aí quem ia pregar, pastor Neilson. Quem passava envelope, pastor Neilson. E foi tão bom, que momento maravilhoso. Aí eu lembro que eu estava pregando, vou falar Dona Maria. A igreja lá é bem menor que essa, ela ficava sentada do lado direito. A mensagem toda, Dona Maria assim, ó. Primeira vez eu olhei e me incomodou. Falei, irmã, olha para cá. Aí ela fazia assim. Segunda vez eu falei, irmã, olha para cá. Mas aí uma hora eu percebi, se eu ficar olhando para ela, eu vou perder o foco. Se ela não quer prestar atenção, quem está perdendo é ela, não sou eu. Porque o que eu estou dando, Deus já me deu. Isso eu aprendi com o missionário. O missionário, você vê, até hoje ele comentou isso em Osasco. Ele falou, São Bernardo, eu vi uma parte ele falando. O missionário falou, quando eu estou pregando, eu olho para um lado, eu vejo uma pessoa atenta, eu olho. Quando eu vejo que a pessoa não está focada, eu deixo de olhar para ela, senão a gente fica triste, irmão. Porque o diabo está enganando a pessoa e a pessoa não está percebendo. E se o pastor ficar olhando para aquele que está distraído no culto, é um demônio que vai distrair até quem? Até o pastor, porque o pastor começa a ficar incomodado, porque, pessoal, não é respeito à minha pessoa, é o Espírito Santo. Porque quem está falando é Deus através do seu servo, quem crê nisso? Aí, tudo bem, eu deixei de olhar para ela, foquei no povo, fiz a reunião. Terminou a reunião, atendi o povo, tal. Jesus é testemunho que eu estou falando. Quando eu terminei, fazia isso todo o culto. Ia lá arrumar as cadeiras, ver se não tem algum copinho, alguma sujeira. Eu sempre fiz isso. Lembra o lugar que a Dona Maria estava? Quando eu cheguei lá, olhei no chão. Um monte de unha cortada. Irmão, enquanto eu pregava, sabe por que ela estava de cabeça baixa? Que ela estava cortando unha. Primeiramente, que isso é uma porqueira, uma sujeira. E pior, ela cortou a unha e deixou lá para me tirar. É. Tipo assim, vou para a igreja, mas eu vou aqui. Você vem para a igreja para cortar unha? Você vem para a igreja para orar. Minha casa é casa do quê? Oração. Você vê como é que o diabo engana a pessoa? Isso eu nunca esqueci. No meio de uma mensagem. Por isso que Pedro falou, olha para nós. Irmão, veio para a igreja, só olha para o altar. Não olha para trás, não olha para o lado. É daqui que vai sair a direção para mudar a sua vida. Aí, terminando aqui, ele olhou para o homem de Deus, ele prestou atenção no homem de Deus, ele se levantou. Você também vai se levantar. Aí volta lá em Lucas, o homem que tinha a mão mirrada. Aí Jesus falou o que para ele? Vamos lá, vocês marcaram. Versículo 8, Lucas 6:8. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada. Então, ele estava lá. Quer ver? Volta no versículo 6. Muita gente está igual ele.
E aconteceu também em outro sábado, em uma quarta, em uma sexta, em um domingo, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão. Irmão, só de estar ali não era suficiente. Não é só vir. Não é só vir. É chegar aqui e abrir o coração. É aproveitar, não, eu vim aqui, então vou orar. Eu vim aqui, então vou levantar a mão. Eu vim aqui, então vou louvar, eu vou bater palma. Quando eu busco de coração, eu encontro. Diga glória a Deus. Lembra que eu falei no começo? As pessoas chegando na igreja, ó o desânimo. Parece que a pessoa está fazendo questão de demorar para entrar na igreja. Isso é alegria, pessoal? Será que dentro do coração, aí para ir no show, chega 4 horas antes? Você já viu? No Brasil tem isso. Vem uma banda lá de não sei da onde, eles acampam em frente ao estádio. Quem já viu isso aqui? Mas o crente no culto, não. Eu gosto de chegar. Um dia uma irmã falou assim, eu gosto de chegar no amém. Então é melhor não ir. A pessoa falou assim, não, o importante é eu ir. Eu ir lá, todo mundo me viu, já tá bom. Coitado. Um dia eu vi lógico, são pessoas que não conhecem a Jesus. Veio uma banda aí, nem sei o nome, não conheço. A pessoa, Wellington. Aí a repórter falou, você está quantos dias aqui na fila? Eu estou 3 dias, porque eu quero ficar de frente ao palco. Sabe o que falou, Marcelo? Inclusive eu estou até de fralda, para não sair daqui. Irmão, eu não sei se eu choro ou se eu dou risada. A pessoa, imagina um adulto, não, eu estou de fralda, para não perder o melhor lugar, eu fico aqui. Você entendeu, sim ou não? Toda virada de ano tem um show lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, quem já viu? É a virada de ano. Crente passa virada de ano é na igreja, irmão. Buscando a Deus, quem concorda? Mostrou, eu vi na beira da praia, André, um monte de fralda, mas não era de criança, não. De quem era aquela fralda? Adulto. O pessoal falou que estava até um odor na praia. Olha que coisa, a pessoa usar fralda para ser o primeiro. Aí essa mesma pessoa se converte. Ah, não, o pessoal está louvando, o importante é a palavra, mas o louvor prepara você para receber a palavra. Se você não participa do louvor, seu coração não está preparado. Por isso, eu falo sempre, quem mais fica disperso na reunião é quem chega tarde, quem chega atrasado. Porque ele saiu do ambiente e caiu em outro, mas ele caiu de qualquer jeito. Agora, quando ele chega no começo, não, ele se prepara, ele ora, ele acalma o coração. Na hora da palavra, irmão, ele está prontinho para receber. E ele recebe abençoado. Ele estava lá. E havia ali. Agora vamos no 8, para a gente terminar. Mas ele, conhecendo bem os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada, vamos lá, levanta e fica em pé no meio. Em outras palavras, rapaz, desperta, participa, se levanta. E levantando-se ele, ficou o quê, pessoal? Em pé. 9. Então Jesus lhe disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito no sábado fazer o bem ou mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse a quem? O homem, estende o quê? E ele assim o fez. Então a mão lhe foi restituída sã. Agora fala para mim, se ele continuasse do jeito que ele chegou na igreja, sentadão lá no fundo, largadão, o que ia acontecer com ele? O que ia acontecer com ele? Ele veio para o meio. Volta de novo, coloca aí, Deuteronômio 4:29. Você só encontra Deus quando você busca de todo. Eu dei o exemplo, é igual tratamento. Se você faz o tratamento que o médico passou de qualquer jeito, qual é o resultado que você vai ter? Tem gente que já fez dieta da lua, dieta da berinjela, dieta da proteína, dieta do galo, do pinto, não sei, pintinho, sei lá. Até hoje não emagreceu. Mas sabe por quê?
ela não é regrada. Ela não faz como tem que ser. Ela faz de qualquer. A mesma coisa com Deus, irmão. Eu oro quando eu quero, eu abro a Bíblia quando eu quero, eu dizimo quando eu quero, eu oferto quando eu quero, eu sirvo a Deus quando eu quero. E eu acho que mesmo assim Deus vai me abençoar. Vai abençoar? Não vai. Tem mês que eu tomo a ceia, tem mês que eu nem tomo a Santa Ceia, e para mim tanto faz, tanto fez. Irmão, a gente está vivendo um período muito difícil. A maneira como as pessoas estão buscando a Deus, tratando a Deus, entristece. Não quer ter compromisso. A pessoa quer servir a Deus quando quer. O dia que dá a Deus, se não der, não tem problema. Não. Olha o que ele diz. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás. Quando o buscares o quê, pessoal? De todo o teu coração. Salmo 119, 10, o maior salmo da Bíblia. Olha o que o salmista diz. Salmo 119, versículo 10. Salmo 119, verso 10. Leia vocês comigo em voz alta. De todo o meu coração te busquei. Para aí. Como que eu tenho que buscar a Deus? Como que eu busco a Deus? O que é buscar todo o coração? É se envolver, é orar com vontade, é buscar com vontade. Mas se eu busco ele de qualquer maneira, eu perdi tempo. E outra coisa, a Bíblia diz o quê? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus o quê? Em vão. Jeremias 29, 13, é conhecido. Olha o que ele diz. Jeremias capítulo 29, verso 13. E buscar-me-eis e me achareis. Vamos ler? Quando me buscardes com todo... Olha para mim. Quando você busca a Deus de coração na igreja, você não abre os olhos. Pode estourar uma bomba do teu lado. Você está ali, ó, concentrado. Você quer Deus. Você sabe que aquele momento é único. Você sabe que aquele momento é a sua hora com quem? Porque, pessoal, não sei se você já percebeu. Você coloca no coração, eu vou orar, eu vou fazer um propósito com Deus. Um monte de coisa surge para tirar você do foco. Quem já percebeu? Até na igreja, irmão. Você fala, hoje eu vou na igreja, hoje eu vou parar para ouvir a palavra. Na hora da reunião, o celular. Aí fica a tentação. Quem é? Aí olha como é que o diabo te arrasta para longe. Aí você disfarçadamente, ó o olhar disfarçado. Nossa, mas fulano faz tempo que não liga para mim. Ah, para ele estar ligando agora, aconteceu alguma coisa. A reunião para você acabou. Porque a sua cabeça não fica mais aonde? Quem concorda com o pastor? Aí você ainda tem até respeito, entre aspas. Aí eu não vou levantar, porque senão todo mundo vai ver. Só que a reunião para você já acabou. Você já não foca mais aqui. Você já não se envolve mais. Aí você começa, não. Aí até fala, tomara que o pastor acabe logo, porque eu quero saber o que aconteceu. Só que aí você já perdeu toda a reunião. Aí quando termina a reunião, já vai para o banheiro da igreja, não aguenta nem chegar em casa, quer ligar aqui. Ô fulano, o que aconteceu? Aí o pior é a resposta. Não, nada não. Só que o nada não roubou você. Quem entendeu aqui, pessoal? É ou não é? Você perdeu. E buscar-me-eis e me achei quando me buscares de todo o coração. Postura em um culto. Você chegou aqui, postura. Fechar os olhos, pôr a mão no coração. Na hora da palavra, que eu falo, eu acho bonito pessoas que anotam mensagem. Tem gente que tem capacidade de armazenar, guardar. Tem gente que esquece. Então, escreva. Chegou à noite, depois do culto, leia de novo o versículo. Amanhã, leia de novo. Aquilo vai fortalecer você. Quem entendeu a palavra? Quando é que eu encontro a Deus? Quando eu busco de todo... Ele estava lá atrás, a mão mirrada. Se ele não viesse para o meio, não prestasse atenção, não se levantasse, não se envolvesse, ele ia voltar para casa do mesmo. Toda vez que você entrar aqui, você tem que voltar para casa abençoado. Mas
Você só vai voltar abençoado quando você busca a Deus de todo o coração. Vamos orar? Fique de pé, quem entendeu a palavra?